paz do Senhor, crianças, como que vocês estão? Eu estou bem, estou feliz por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês para poder contar mais uma linda história da nossa querida Bíblia. E aí, como tem sido a semana de vocês? Estão comendo bem, brincando bastante, estudando, orando e lendo a palavra de Deus? Muito bem, a tia fica muito feliz. E hoje a tia veio aqui para contar uma história linda, uma história muito especial. Mas primeiro, vamos orar com a tia? Então, juntem as mãozinhas, curvem as cabeças e fechem os olhinhos. Papai do céu, muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui, podendo ensinar a tua palavra aos teus pequenos, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor me use como ferramenta, Senhor. Abençoa a cada criança que está me ouvindo, a cada familiar, que a tua palavra venha entrar em cada coração neste momento, Pai, que possa render frutos para o teu reino. No nome do Senhor Jesus, amém. Amém, crianças. A história que a tia vai contar hoje está lá no livro de João, a partir do capítulo 12, a partir do versículo 12, capítulo 12, versículo 12, e vai até o capítulo 20. É uma história comprida, tá? Essa história, na verdade, ela tá nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas eu peguei o resumo de João, tá? Para poder contar essa história. Quem já sabe ler, dá uma verificada lá, dá uma lida na sua Bíblia. Quem ainda não sabe ler, peça para o papai e para a mamãe ler para você. Combinado? Então, legal. Vamos para a nossa história. Eu tenho aqui uma caixa de presente. O que tem a ver com a nossa história? Tem tudo a ver. Essa caixa de presente linda, cheia de corações. O que coração lembra? Amor, isso mesmo, lembra amor. E a história de hoje, ela tem amor, ela tem esperança, ela tem salvação, crianças. É uma história linda, acredito que é a história mais linda da Bíblia. E para começar a nossa história, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que nós vamos comemorar amanhã? Alguém sabe? A Páscoa, isso mesmo, a Páscoa. Mas a Páscoa tem a ver com coelhinho? A Páscoa tem a ver com chocolate? Não, né? Pode comer chocolate na Páscoa? Pode, a tia ama chocolate. Mas não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com coelhinho, tá? A tia vai contar a história da verdadeira Páscoa. No vídeo anterior, a tia falou sobre a primeira Páscoa. Vocês lembram, crianças, quando Deus chamou Moisés lá no deserto e deu uma missão especial? E aí, o que aconteceu? Deus enviou 10 pragas para o Egito, para que Faraó libertasse o seu povo, porque o seu povo era escravo. Ele era cativo no Egito. Então Deus envia Moisés para que o povo de Deus fosse liberto. E as primeiras 9 pragas, Faraó não quis nem saber, continuou com o coração duro. E aí Deus então envia a última praga, a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. Mas Deus instituiu a Páscoa, a primeira Páscoa, lembram? O povo hebreu tinha que pegar um cordeiro, sacrificar o cordeiro e com seu sangue passar nos umbrais da porta, né, nos batentes da porta. E assim, quando o anjo da morte passasse para levar os primogênitos, ele não entraria na casa do povo hebreu porque ele reconheceria o sangue do sacrifício, o sangue do cordeiro. E com isso, Faraó então amoleceu o coração e permitiu que o povo de Deus fosse embora, fosse livre. Então, a primeira Páscoa foi isso, né? Foi o sacrifício do cordeiro, e aí o povo hebreu comeu a carne do cordeiro, o sangue foi passado na porta, comeram pão
sem fermento e também comeram ervas amargas para eles lembrarem que a escravidão não é uma coisa boa. E isso foi a primeira Páscoa. E assim o povo de Deus ficou livre da escravidão, livre de Faraó, e eles puderam ir e adorar a Deus e ir rumo à terra prometida. Mas infelizmente, crianças, nós nascemos pecadores. Nós somos escravos do pecado. Lembra? A tia que já contou sobre o primeiro pecado lá atrás de Adão e Eva. Por causa disso, criança, nós carregamos esse pecado desde quando nascemos. Então, nós temos o nosso coração sujo, nosso coração cheio de amargura, cheio de remendo. A nossa carne, a tendência da nossa carne é fazer o que não é certo. A gente mente, nós falamos coisas que não devemos, desobedecemos, falamos mal do nosso irmão, quanta coisa feia, nós não perdoamos, né? Às vezes falamos palavras que não é boa, que não agrada a Deus, e tudo isso vai sujando o nosso coração. E vamos sim ficando escravos do pecado. Assim como o povo era escravo lá no Egito de Faraó, nós nos tornamos escravos do pecado. Mas Deus nos ama tanto, tanto, tanto. Mas Deus tinha um plano, crianças. Deus não queria ver o seu povo escravo do pecado. E assim como ele enviou Moisés lá no Egito para libertar seu povo, Deus nos ama tanto que enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para nos libertar do pecado. Eu já contei essa história aqui sobre o nascimento de Jesus. Depois que assistir esse vídeo, se você ainda não assistiu, corre para assistir, porque é uma história muito linda. Então Jesus nasceu, cresceu, teve o seu ministério, ele pregou sobre a palavra de Deus, falou sobre o amor de Deus, sobre o reino de Deus, falou que devemos nos arrepender dos nossos pecados. Ele curou doentes, expulsou demônios, ele falou que nós devemos perdoar o nosso próximo, devemos amar o nosso próximo. Jesus, ele nos ensinou como devemos andar aqui na terra. Eu também falo de alguns milagres em alguns vídeos aqui no canal. E Jesus, então, sabia que ele tinha uma missão muito, mas muito especial. Naquela semana, crianças, os judeus iriam celebrar a Páscoa. E Jesus, então, entra em Jerusalém montado num jumentinho e as pessoas reconheceram Jesus e foram atrás dele correndo, gritando, falando: Hosana, Hosana, bendito é o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Jesus ficou tão feliz, aquilo encheu o coração de alegria. Mas assim como tinham pessoas que amavam Jesus, que ficavam felizes por ver Jesus, também tinha pessoas, crianças, que não gostavam de Jesus, que queriam fazer mal para Jesus, que queriam matar Jesus. E naquela noite, Jesus então pede para os discípulos prepararem um lugar, prepararem uma mesa para que eles pudessem então ceiar. E os discípulos então prepararam tudo conforme Jesus tinha pedido. E naquela noite, Jesus pegou o pão, e tendo dado graças, disse, eu vou ler para vocês, está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, que fala assim, e deu graças a Deus, partiu o pão e disse, isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, ele pegou o cálice com o vinho e continuou falando. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança, feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Por que ele estava falando isso, crianças? Porque ele sabia que logo mais ele seria sacrificado, ele seria entregue. E Jesus sabia que aqueles homens que não gostavam dele tinham um plano para prendê-lo, para matá-lo.
Depois que eles cearam, crianças, eles foram lá para o jardim do Getsêmani. Jesus foi orar. Sim, Jesus orava bastante. E naquela mesma noite, um de seus discípulos o traiu. Entregou Jesus aos homens que queriam o mal de Jesus. E Jesus foi preso, crianças. Foi levado para julgamento. Olha, ele era inocente, ele não tinha feito nada. Mas mesmo assim, ele foi levado a Pilatos para que ele fosse julgado. Pilatos então perguntou: quem vocês querem que eu solte? Jesus, que é inocente, ou Barrabás? Barrabás era um ladrão. E aí as pessoas falavam: solta Barrabás, solta Barrabás. E Jesus, crucifica-o, crucifica-o. Crianças, as pessoas estavam com tanta raiva, mas sem Jesus ter feito nada. Jesus então foi preso, foi chicoteado, crianças, levou muita chicotada nas suas costas, ficou muito ferido, muito machucado. Foi colocado em sua cabeça uma coroa de espinhos. Pensa, crianças, isso foi colocado na cabeça de Jesus. Jesus ficou tão machucado. Pensa quanta dor ele sentiu. E naquela noite, criança, Jesus foi preso. Bateram em Jesus, machucaram Jesus. E ele foi levado até uma cruz. Ele carregou a sua própria cruz. Ele foi preso, prenderam as mãos e os pés de Jesus naquela cruz. Jesus, então, morreu naquele dia, crianças. Sabe por que ele fez isso? Por amor a mim e a você. Porque Deus nos ama tanto que enviou o seu único filho para que ele fosse sacrificado naquela cruz. Mas eu tenho uma ótima notícia, porque Jesus morreu, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou, crianças, e a cruz está vazia e o túmulo está vazio. Jesus voltou para a glória, porque ele precisou fazer isso, porque assim como aquele cordeiro, lembra do cordeiro lá na história de Moisés, que eles sacrificaram e passaram o sangue do cordeiro na porta, para que quando o anjo da morte passasse, não matasse os primogênitos dos hebreus? Assim também Jesus Cristo veio como um cordeiro, crianças, e se sacrificou, se entregou naquela cruz para salvar a minha vida, para salvar a sua vida, para nos libertar do todo a escravidão do pecado, crianças. Olha como Deus, olha como Jesus nos ama. E Jesus nos ama tanto, criança, que se entregou naquela cruz por amor a mim, por amor a você, para que nós pudéssemos hoje sermos livres, livres das correntes do pecado, livres da escravidão do pecado, crianças. Por isso, se você ainda não aceitou Jesus no seu coraçãozinho, eu te convido hoje para que você ore com a tia, para que você peça, convide Jesus para morar no seu coração, para que você também seja livre, livre de todo o pecado. Porque Jesus morreu por nós naquela cruz, para que nós pudéssemos estarmos livres e para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. E eu quero ler para vocês aqui, crianças, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 3 e 4, que diz assim: eu passei para vocês o ensinamento que recebi, que é da mais importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e ao terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. Então Jesus morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele está lá na glória. E ele prometeu, crianças, que iria voltar para nos buscar, para morarmos com ele lá na glória. Eu te convido agora, crianças, para que você ore junto comigo e convide Jesus para morar no seu coração. Curvem suas cabeças, juntem suas mãozinhas e repitam com a tia: Senhor Jesus, eis aqui a minha vida. Eis aqui o meu coração. Eu convido o Senhor neste momento para que faça morada no meu coração. Seu sacrifício não foi em vão. Escreve, Pai querido, o meu nome no livro da vida. Eu reconheço, Senhor, que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador da minha alma.
Amém. Amém, crianças. Essa é a verdadeira Páscoa. A morte e ressurreição de Jesus nos livrou de todo o pecado, nos livrou da escravidão do pecado e nos deu vida eterna, crianças. Jesus, ele prometeu que vai voltar e um dia nós iremos morar lá na glória com ele. Amém, crianças? Então fique com essa palavra. Que o Senhor abençoe a todos vocês e até a próxima história. Tchau!